Mas eu não quero terminar sem antes abordar uma questão que o texto provoca. Existem curas miraculosas como essas hoje? Existem curas miraculosas como essas hoje? Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E eu creio que o Senhor Jesus, assentado à direita de Deus, tendo todo o poder no céu e na terra, Ele tem a mesma autoridade que Ele tinha enquanto estava aqui na terra para curar pessoas, para abrir os olhos de cegos, destampar os ouvidos dos moucos e surdos, levantar os doentes, curar e limpar os leprosos. Creio que Ele tem exatamente o mesmo poder e a mesma autoridade. Contudo, é importante lembrar algumas coisas. Primeira, que Jesus pode fazer isso através de meios como medicina e remédios e o conhecimento da ciência. Eu não faço distinção entre Deus nos curar através da medicina e do conhecimento médico e da ciência moderna, ou Ele nos curar diretamente, de forma imediata, através de uma palavra sua. Nós fazemos a distinção entre Deus nos cura através de meios e Ele nos cura através ou sem meios, ou seja, de maneira direta, como Ele curou a sogra de Pedro e todos aqueles outros que estavam à porta. Eu creio que, infelizmente, a ênfase sobre curas efetuadas ou acontecidas sobrenaturalmente pode diminuir a importância da providência de Deus, da sabedoria de Deus e da sua graça, quando Ele permite que, através de medicamentos, de médicos e da ciência, nós sejamos curados dos nossos males. O que eu quero dizer que toda cura é de Deus, quer seja em resposta direta à oração, quer seja através do uso de medicamentos. Nosso corpo, a nossa situação humana é de pecado, de miséria e de morte. Nós morremos todo dia, nós estamos nos decompondo, estamos apodrecendo à medida que os anos passam. Esse é o salário do pecado. Então, qualquer cura, ou seja, qualquer reversão dessa descida, nós estamos decaindo todo dia, então qualquer cura ou impedimento, ainda que provisório disso, é uma intervenção de Deus, quer seja por médicos, quer seja de forma direta, e nós devemos lembrar disso e ser gratos a Deus pelo que Ele faz. Pensando agora na pergunta, a pergunta então é: Deus faz curas hoje miraculosamente, sem o uso de remédios de forma direta? A nossa resposta é sim. Jesus Cristo cura em resposta às orações. Ele faz isso quando lhe apraz. Quando lhe apraz. Quando Ele quer, Ele responde às orações e uma pessoa pode ficar boa de qualquer mal que lhe seja cometido. Por isso, a Bíblia nos encoraja a orar quando nós estamos doentes e pedir que Deus nos cure. Não tem nada antipresbiteriano ou antirreformado nisso. Nós, doentes, nos dirigirmos a Deus em nome de Jesus e pedir para sermos curados de nossas doenças. Na verdade, são textos como esses que nos encorajam a fazer isso. Lembrando que nem sempre Ele atendeu às orações de cura. Paulo tinha um espinho na carne, Timóteo sofria de problemas no estômago. Paulo recomendou que ele tomasse um pouco de vinho com água, não é? Ele diz o texto que Paulo uma vez deixou Trófimo doente na cidade de Mileto, e uma vez Epafrodito ficou gravemente enfermo durante uma visita ao apóstolo Paulo, e não há nenhum registro de que Paulo impôs as mãos e curou aquelas pessoas. Ou seja, às vezes Deus responde a nossa oração de cura, e às vezes Ele não responde. Por quê? Porque Ele tem um propósito com tudo o que nos acontece. E às vezes a doença é usada por Deus para realizar um propósito maior em nosso caráter, na vida das pessoas ao nosso redor, do que seria se nós fôssemos curados. E Deus, que avalia todas estas coisas e que tem um propósito em todas as coisas, Ele responde como lhe parece melhor na sua sabedoria. Mas o que pensar então dos curandeiros modernos, daqueles que se apresentam como tendo o dom de curar? O que dizer de reuniões de cura, cultos de libertação? Meus irmãos, nós devemos lembrar que há falsos profetas que iludem as pessoas
com sinais e prodígios. Há mercenários, charlatões, mentirosos, ilusionistas. No livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 14, João vê quando da boca do dragão, do falso profeta, saem 3 espíritos parecidos com sapos, que João diz que são espíritos malignos operadores de milagres. Espíritos malignos operadores de milagres. Então, milagre não é uma coisa que, milagre, vou colocar entre aspas, não é uma coisa que só acontece no âmbito da fé cristã. Mas a gente tem notícia de curandeiros e de sinais e de prodígios e de curas realizados no ambiente de religiões que são comprovadamente falsas. Gente que ora para santos, gente que busca entidades na macumba, no candomblé, no espiritismo e aparecem curadas. Então, primeira coisa, nós precisamos estar atentos de que só não existe apenas o Espírito de Deus no mundo, mas existem espíritos enganadores também. E que nem tudo que é sobrenatural é divino. Nem tudo que é sobrenatural é divino. Há elemento, temos que considerar o elemento humano e o elemento maligno aí também, antes de nós nos apressarmos a dizer é santo, ou é de Deus, ou isso realmente é alguma coisa operada pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos ter muita cautela. E aqui eu creio que nós temos que fazer a diferença entre curas que Deus faz em resposta à oração e o dom de curar. O dom de curar, que era o dom de fazer isso que Jesus fez, tomar pela mão, repreender a febre, levantar, curar na hora, imediatamente, completamente, curar todo tipo de enfermidade, isso é o dom de curar. Jesus tinha o dom de curar, como Filho de Deus. Então, o dom de curar, ele parece que ficou restrito a Jesus e aos seus apóstolos e associados, durante o período da transição da antiga aliança para a nova. Cada vez que eles determinavam a cura, a pessoa que tinha um dom de curar, quando ela determinava a cura acontecia. Não há nenhum caso registrado no Novo Testamento de que Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo comandou uma cura e ela não aconteceu. O apóstolo falava, dizia, e a cura acontecia na hora e completamente. Eu estou falando aqui de cego, coxo, aleijado, surdo, mudo e muitos que nem tinham fé, como por exemplo aquele aleijado sentado na porta do templo de Salomão, conhecido da cidade toda. Pedro e João passaram ali na frente dele, indo para o templo orar dezenas de vezes, e num dia Pedro sentiu que estava na hora de curar aquele homem. E o homem olhou para eles querendo o quê? O que é que o homem disse? Eu tenho fé, quero ser curado. Não, o homem pediu uma esmola, que era o que ele fazia todo dia. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que nem esperava ser curado, não estava nem pensando nisso, pula sobre os seus pés e entra saltitando no templo com os 2 apóstolos. Esse é o dom de curar. Então ele parece ter ficado restrito a Jesus e aos apóstolos e alguns associados. Obviamente, depois dos apóstolos, não apareceu ninguém na história da igreja com esse mesmo poder. A gente lê a história da patrística, dos homens de Deus, aqueles grandes mártires, homens de fé, os apologetas. Nós lemos a história da Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Zwingli, homens de Deus. Nenhum deles fez absolutamente nada parecido com isso. Lemos a história das missões com Hudson Taylor, por exemplo, e grandes outros missionários que foram para lugares distantes. Nenhum deles fez esse tipo de coisa. Lemos de George Whitefield, John Wesley, Hudson Taylor, Spurgeon, Moody, grandes homens de fé. Nenhum deles fez absolutamente nada semelhante a isso. Parece que o dom de curar estava realmente ligado à pessoa de Cristo e dos apóstolos, porque o alvo era mostrar, autenticar a chegada do Evangelho, o nascimento da igreja, o início da nova era, aquela transição do Antigo Testamento para o Novo. Era preciso mostrar que era Deus que estava por detrás de Cristo e dos apóstolos. Por isso, estes grandes sinais e prodígios acontecidos ali. O que seria o dom de curar hoje? Por exemplo, se alguém tivesse o mesmo dom de Cristo e dos apóstolos, essa pessoa seria capaz de impor as mãos sobre os doentes e ordenar a cura em nome de Jesus, e as pessoas ficariam curadas imediatamente de qualquer doença que fosse. AIDS, síndrome de Down, problema mental, deformidade,
pessoa aleijada, coxa, cega, surda, muda. Vocês não acham que se tivesse alguém com esse dom, já estaria na capa do Jornal Nacional, do Globo, do Estadão, ou no noticiário do Jornal Nacional? Alguém que pudesse ir no hospital, traga todos os doentes aqui. Mas não tem. Quando esse dom se manifestava, as multidões vinham. As multidões vinham, mas nós não vimos isso. O que ouvimos são pessoas, né, se dizendo curandeiros, marcando reunião de cura e de libertação, de pessoas que a gente não conhece, nunca viu, não sabe, geralmente é de coisa interior, né? E às vezes acontece, às vezes não acontece, e enfim. Mas o dom de cura, ele não deixava dúvida, era óbvio, era claro, a ponto das multidões virem para serem curadas. E não dependia da fé dos doentes, porque hoje em dia acontece assim, não é? Pessoa que diz que tem um dom de curar, ora pela pessoa, a pessoa não fica boa e diz porque faltou fé no doente. Sim, mas muita gente que foi curada por Jesus não tinha fé, não queria nem cura, estava nem pensando nisso. Jesus uma vez chegou para o homem e disse, você quer ficar bom? Lembra da história? Do paralítico às margens da piscina de Siloé? O homem disse, eu não tenho ninguém para me jogar na água. O homem não tinha nem ideia quem era Jesus, não tinha fé nenhuma em Jesus. Jesus cura o homem apesar disso. O que devíamos fazer então, queridos, quando nós ficamos doentes? Primeiro, orar para que Deus nos cure, sem dúvida. E eu creio que Deus responde a orações. E Deus, em resposta às orações, Ele pode curar soberanamente. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres hoje, não estou dizendo que Deus não cura hoje. Eu estou dizendo que o dom de curar, pessoas com o dom de curar, como Jesus e os apóstolos, parece ter ficado restritas àquele período. Nós não sabemos, não vemos, não conhecemos, não há registro de pessoas que têm o mesmo poder curador de Jesus e dos apóstolos nos dias de hoje. Então nós podemos orar. Segundo, usar os meios que Deus permitiu, como remédio, medicina, ciência. O que Deus colocar à nossa disposição, nós devemos usar, orando sempre para que Deus abençoe aquelas causas, aqueles meios. Entender finalmente que Deus usa as doenças para nos fazer crescer espiritualmente e para outros propósitos que nem sempre nós sabemos. Nós podemos orar por cura e de repente a vontade de Deus é que nós o glorifiquemos através daquela doença, como foi o caso do espinho na carne do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes para que Deus tirasse, e Deus disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para vivermos uma vida de fé e confiança no nosso Salvador e submissos à vontade de Deus.